O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar o governo na próxima semana para disputar as eleições. O André Anelli está de volta aqui ao nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes desse tabuleiro político, porque, de certa forma, o que era uma dúvida deve se confirmar nessas próximas semanas, né, Anelli? Haddad deve mesmo concorrer ao governo do estado de São Paulo, meu amigo. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente a você, Cássius, e a todos. Pois é, o Ministério da Fazenda, nem a assessoria do ministro ainda não se manifestam oficialmente em relação a essa notícia de que ele vai deixar na semana que vem o Ministério da Fazenda para se desincompatibilizar e assim poder ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo do estado de São Paulo, mas nos bastidores a saída de Haddad já é dada como certa e inclusive já tem data para acontecer. Será no dia 19 de março, ou seja, cerca de 12 dias antes, então, do prazo final dado pela Justiça Eleitoral para que todos os ministros deixem, então, os seus cargos. Não apenas os ministros, mas os demais ocupantes de cargos públicos aqui no país. A gente destaca que, desde o final do ano passado, Haddad vinha negando qualquer tipo de interesse em disputar eleições nesse ano de 2026. Ele afirmava que queria se colocar como um coordenador de campanha do presidente Lula para a reeleição aqui ao Palácio do Planalto. O presidente Lula não aceitou e utilizou esse argumento nos últimos dias como o acirramento da disputa eleitoral para a presidência da República. As últimas pesquisas mostram que ele e Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal candidato da oposição até o momento, lideram as pesquisas, mas estão tecnicamente empatados. Haddad acreditava até o final do ano passado que o presidente Lula tinha um cenário muito mais favorável para a reeleição aqui ao Palácio do Planalto, mas diante dessas pesquisas e diante dos argumentos do presidente Lula com base nessas pesquisas, aí Haddad então realmente vai sair sim candidato ao governo de São Paulo, apesar de não aparecer como favorito para o Palácio dos Bandeirantes. O presidente Lula quer fortalecer o palanque dele no estado de São Paulo para a presidência da República e, ao mesmo tempo, fazer algum tipo de frente para que Tarcísio Gomes de Freitas, o atual governador, não ganhe de forma disparada, não ganhe em primeiro turno e que, para isso, então, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ofereça pelo menos uma resistência para que Tarcísio Gomes de Freitas, então, tenha algum candidato à altura. E esse candidato, nas palavras do presidente Lula, na avaliação dele, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que na semana que vem, então, deixa o Ministério da Fazenda, provavelmente tendo como substituto o atual secretário executivo Dario Duriga. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. E olha, gente, havia essa expectativa para esse martelo ser batido pelo presidente Lula para que Haddad concorra ao governo do estado de São Paulo, porque final de semana, inclusive, saiu a primeira pesquisa da intenção de votos para o governo do estado de São Paulo. Claro, Tarcísio de Freitas aparece na frente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em segundo lugar, com cerca ali de 30% a 31% contra 41%, 42% de Tarcísio. Há uma diferença ali considerável entre os dois, mas entre os nomes que foram aí postulantes ou pelo menos ventilados pelo governo Lula, o nome de Simone Tebet e de Geraldo Alckmin aparece bem abaixo, ou seja, por mais que seja difícil a missão de Haddad, ele segue sendo o nome mais competitivo para tentar formar um palanque forte para o presidente Lula no estado de São Paulo, que tem o maior colégio eleitoral. E, além disso, o próprio Haddad já deixou muito claro nas entrelinhas que ele pretende ter, pelo menos uma chapa, um vice que consiga trazer esse eleitor de centro, né, um pouco mais de centro-direita, que segue na dúvida ou que tem uma certa decepção com Tarcísio de Freitas. Por isso que será importante a figura que vai compor essa chapa para correr o estado inteiro para que o Fernando Haddad consiga diminuir essa resistência do eleitor do interior de São Paulo, que, querendo ou não, é mais de centro, centro-direita ou até mesmo direita. A missão é difícil, mas a missão foi dada e é uma questão de tempo para o Haddad começar aí também fazer campanha aqui no estado de São Paulo.